A graça e a paz, meus irmãos, uma boa noite. É com muita alegria que estamos aqui novamente, dando início a esse culto, um culto de adoração ao nosso Deus. Hoje, 5/7 de julho, 14º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Iniciaremos esse culto com um canto de gratidão, de louvor ao nosso Deus. Deus eterno, te adoramos. CTP número 36B. Vamos cantar ao nosso Deus, iniciando este culto de adoração e louvor a Ele. Cantemos todos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandeceremos e louvaremos ao nosso Deus. Salmo 146, 1 e 2 fala: Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei a meu Deus até o último suspiro. Até enquanto nós vivermos e tivermos vida aqui na terra, continuaremos a louvar ao nosso Deus. E depois na glória continuaremos a louvar o nosso Deus, porém já com Cristo. E neste momento, neste culto de adoração e louvor ao nosso Deus, eu vou orar, estar orando, e convido a amada igreja a estar orando comigo uma oração de adoração. Feche teus olhos, oremos. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por este culto. Senhor, obrigado porque o Senhor tem dado esta oportunidade, Senhor, de estarmos te louvando, te cultuando através da mídia, através
da tecnologia, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado, Jesus. Como igreja agora nós queremos dedicar este momento a Ti, dedicar as nossas vidas a Ti, Senhor. E obrigado, Senhor, porque podemos, como igreja, unidas através do Teu amor, Te louvar e Te engrandecer. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Convido a amada igreja a estar agora assistindo a um louvor de adoração do nosso presbítero José Mariano. Solta o cabo da nau. Vamos ouvir, e quem quiser cantar, participe, cante com ele. Cantemos e louvemos ao nosso Deus agora nessa noite. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. Em tribulação ele vem socorrer, tua mão que pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pois com ele seguro será. Pois com ele seguro será. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Dando continuidade a este culto de adoração ao nosso Deus, após ter ouvido um louvor de adoração, um louvor em que expressa a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, estaremos agora confessando os nossos pecados em uma oração de contrição. Coloque seu coração, coloque a sua vida diante de Deus e declare que você e eu somos dependentes da graça de Deus. E lá em Salmo 143 diz: ouve minha oração, Senhor, escuta a minha súplica, responde-me, pois és fiel e justo. Esse Deus que é fiel e justo para ouvir as nossas súplicas e as nossas orações. Coloque seu coração diante de Deus, peça perdão. E logo em seguida, após a oração de contrição, estarei fazendo uma oração, agradecendo a Deus por este momento, pelo culto e pela graça concedida a nós. Oremos em silêncio. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por este momento na Tua presença. Senhor, nós agradecemos porque estamos reunidos como igreja. E como igreja nós pedimos
que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas, e pedimos que tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, reconhecemos que somos pecadores e dependemos da Tua graça. E aqui nos colocamos como servos em que pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela graça, obrigado pela cruz, obrigado pela salvação. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. Declaração de perdão em 1 Timóteo 1,15 diz: ouçamos as boas novas, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E com esta certeza em nossos corações de que fomos salvos através de Cristo Jesus e que este Cristo salva pecadores, vamos cantar ao nosso Deus junto com o grupo Agnus louvores de exaltação, louvores em que nos coloca diante de Deus para exaltar e engrandecer o nome dele. Louvemos juntos, como igreja, com o grupo Agnus.
Senhor, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Os via redimidos com seu sangue, dando o bom combate do Senhor. Abalado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pela luz. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. É bom louvar ao nosso Deus, a um culto em que nós como igreja podemos expressar todo o nosso amor, toda a nossa adoração a esse Deus, reconhecendo que somos pecadores. E agora, nos preparando para ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem que Deus tem para as nossas vidas, eu vou chamar a minha esposa, Caroline, para que esteja fazendo uma oração de iluminação para este momento. Ó Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, mesmo em tempos difíceis. Eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja agora abrindo nossos corações para essa palavra que virá, que nós possamos aprender mais dela, ó Pai, que nós possamos entendê-la, Senhor, e colocá-la em práticas em nossas vidas. Também te peço pela vida do pastor Michel, que o Senhor também esteja com ele, utilizando, ó Pai, para falar conosco, ó Pai. Amém, Senhor. Tudo que eu te peço, te agradeço, em teu nome, amém. Amém, Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Leremos dos versículos de 1 a 11. Depois, logo em seguida, nós estaremos fazendo uma leitura em Mateus, capítulo 4, os versos 18 a 22. Primeira leitura, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. A palavra de Deus nos diz: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que levavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão:
Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavras do nosso Deus. Segunda leitura em Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22. Mateus 4, versos 18 a 22. Eu estarei lendo, eu peço que os irmãos estejam acompanhando em suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22, diz: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Palavras do nosso Deus. Irmãos, o primeiro texto que nós lemos de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11, é um trecho, uma narrativa que dos primeiros momentos do ministério de Jesus. É o momento onde Jesus chama aos seus discípulos, os primeiros discípulos. É interessante porque quando nós olhamos para alguns textos anteriores, nós vimos o capítulo 4, nós percebemos que Jesus vem pregando nas sinagogas. E aqui, uma questão importante para nós pensarmos. O trecho que nós lemos narra um dos milagres de Cristo durante a sua vida. Porém, vemos que algo diferente acontece nessa narrativa. Depois do evento extraordinário da pesca, algumas pessoas são chamadas por Cristo para serem discípulos. É interessante nós notarmos o seguinte, que o nome do lago Genezaré é um dos nomes utilizados para o Mar da Galileia. Porém, é uma região muito utilizada para pesca, a prática da pesca. É interessante notarmos que a narrativa acontece no período da manhã de um dia. Isso é bem possível que tenha acontecido, porque ao lermos o verso 5 do capítulo de Lucas 5, nós percebemos que Simão e seus amigos passaram a noite trabalhando, passaram a noite pescando. Vemos que Jesus estava pregando para a multidão, e não apenas nas sinagogas, como eu comentei no início, como existe nos relatos do capítulo 4, e até também o verso 43 do capítulo 4, em que Jesus fala que tem que pregar além, tem que ir para o mundo, pois ele foi chamado a isso. Então, isso nos faz pensar que esse Jesus, o nosso Jesus, faz um movimento. Qual é este movimento? Ele sai da sinagoga e vai para a sociedade, ou seja, o evangelho
caminha para aqueles que precisam dentro da sociedade da sua época. Não que Jesus ignore as sinagogas, não. Mas é interessante que agora Jesus começa a fazer um movimento para a proclamação do evangelho, do reino de Deus agora para a sociedade, para as pessoas que estão ali no povo, no meio da sociedade da época, que precisam ouvir sobre esse evangelho. Além disso, vemos que a popularidade de Cristo já era grande. Então, o seu ministério estava bem conhecido e dissipado pela pregação do reino de Deus, pela pregação do evangelho. Fique imaginando uma praia lotada de pessoas, com muitas pessoas que esperavam Jesus falar. Então o mestre encontra um barco, pede para um dos marinheiros, no caso Simão, afastar-se da margem para pregar as boas novas do reino de Deus. Depois que Cristo prega, ele ordena a Pedro para ir a um lugar mais fundo do lago. Gosto muito da tradução da Nova Versão Transformadora, que é esta Bíblia que eu estou utilizando, em que o trecho diz: quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde há mais fundo e lancem as redes para pescar. Apesar de Simão responder e explicar da situação que passaram durante a noite, de não terem conseguido pegar nenhum peixe, ele entende o chamado de Cristo e obedece aquilo que o mestre ordena. É interessante sabermos que Simão era um pescador e Jesus era um simples carpinteiro. Ou seja, aquele marinheiro tinha uma experiência sobre aquele lugar. Ele sabia qual era o momento certo ou não de pescar. Ele sabia o local exato de fazer a pesca. Porém, ele ouve ao mestre e assim obedece. É interessante notarmos que mestre, aqui utilizado por Simão, por Pedro, tem uma conotação diferente no grego. Ele tem um grau de reconhecimento da autoridade muito grande. Então aquele marinheiro experiente deixa todo o seu conhecimento de lado, toda a sua expertise de anos de trabalho, para ouvir a autoridade maior. E não era qualquer autoridade, mas era Jesus. Jesus que tinha autoridade até mesmo dos animais. Autoridade sobre os peixes. Percebemos que a fé de Pedro é uma fé obediente. É uma fé que obedece ao Filho de Deus. Uma pessoa que deixa todas as certezas da sua vida, todas as suas experiências e deposita tudo em Jesus Cristo. Após a obediência de Pedro, de Simão, vemos o quanto ele é abençoado dentro da sua profissão. Após aquele homem atender o que Cristo pediu, ele percebe que Jesus estava além daquilo que ele sabia, além daquilo que ele acreditava, além da sua experiência, além da sua vida. Após aquele homem entender que Cristo está além das suas certezas, a sua vida é transformada. E não só espiritualmente, mas o social também. Acontece o sustento. Acontece uma transformação, uma bênção em seu emprego. Ao lançar aquelas redes e puxá-las, eles não conseguem trazer para dentro do barco tanto peixe que precisam de ajuda de amigos próximos. Depois disso, Pedro reconhece quem era o mestre, que aquele era o Filho de Deus e que não poderia estar naquele lugar presente com o Filho de Deus, pois era pecador e Jesus era santo. Aqui veio à minha mente
Moisés, quando fala com Deus, quando se aproxima ali para falar com a sarça ardente, e naquele momento Deus fala para Moisés: tire suas sandálias, porque aqui o lugar é santo. Assim é Pedro, se prostrando, reconhecendo o seu estado de pecador e o quanto Jesus é santo e é o santo e filho de Deus. Porém, o que podemos olhar também é que depois de todo este acontecimento, depois de todo o milagre, de uma fé obediente de Simão e do reconhecimento da dependência, porque não da graça de Cristo, ocorre o chamado. Jesus chama aqueles homens a serem discípulos, a serem pregadores. E como vimos em Mateus, pescadores de homens. E naquele mesmo instante, eles largam tudo para seguir a Jesus Cristo. Eles começam a fazer parte do círculo de pessoas que levariam aquela mensagem ao povo na sociedade. O que Jesus estava iniciando, aqueles homens dariam continuidade durante toda a vida deles. Agora Jesus lança sua rede naqueles homens e mostra que eles pescariam homens para o reino de Deus. Aqueles pescadores foram enviados ao mundo para falar e viver o evangelho no meio do povo, sendo igreja chamada e direcionada por Cristo, abençoando e fazendo como o Mestre fez e ensinou. Se olharmos para o evangelho de Mateus, e a partir do capítulo 5 até o final do capítulo 7, depois de chamar os discípulos e, como ele mesmo, o próprio Jesus diz mais tarde, de amigos, o Mestre traz lições práticas de vida no Sermão do Monte. São práticas de discípulos chamados por ele como para ser pescadores de homem. Cristo começa a pregar o Sermão do Monte às pessoas que ele chamou. Chama essas pessoas a participarem da sociedade, ensinando o Evangelho, vivendo o amor, falando da graça, amando as pessoas. Isso a fim de serem representantes do reino de Deus na terra. Jesus chama para viver uma vida de amor e graça para os embaixadores do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, hoje, assim como naquele tempo, Jesus nos chama para sermos discípulos dentro de uma sociedade que precisa ouvir do Evangelho de esperança. Estamos num momento difícil de pandemia, mas Cristo é aquele que está ao nosso lado. Cristo nos fortalece, enche nossas redes de alimentos, de bênção, mostra que Ele está diante, além daquilo que nós somos, aquilo do que é o próprio mundo, e nos chama a viver uma vida missionária, abençoando as pessoas em nosso meio, mesmo diante dessa pandemia. Uma pandemia que tira a esperança e a paz das pessoas. E é o Evangelho que traz a esperança aos nossos corações, ao coração de pessoas que precisam ouvir este amor e essa esperança. Jesus está dizendo para nós hoje, não tenha medo diante dessa crise, dessa pandemia. Lance a rede, porque eu te abençoarei e venha caminhar comigo para também abençoar as pessoas em meu nome. A pandemia está sendo um momento difícil para todos. Porém, por conhecermos a graça de Cristo, por termos a certeza que o nosso barco está cheio, porque Jesus está dentro dele, que as nossas vidas
estão sendo abençoadas pelo Mestre, Ele nos chama para levar essa certeza, essa bênção a outras pessoas dentro da nossa sociedade, dentro da nossa realidade, que está precisando ouvir de esperança diante dessa pandemia e dessa crise mundial. Meus irmãos, somos igreja guiada por Cristo, igreja abençoada por Cristo, que deve caminhar e mostrar para o mundo que Cristo está no nosso barco e que com Ele a esperança, a paz e a bênção acontece. Devemos levar esse evangelho a uma sociedade do nosso tempo que precisa ouvir dessa graça para entender o quanto Deus cuida da humanidade e o quanto Ele quer que todos sejam redimidos pelo sangue do Cordeiro. Somos a igreja de hoje, chamada por Jesus Cristo. Somos discípulos, e discípulos precisam viver uma fé obediente, mesmo num contexto duvidoso, mesmo diante de, como diz a narrativa, de passar a noite inteira e não pegar nenhum peixe. Jesus nos chama a lançar as redes, porque Ele nos abençoará. Abençoará as nossas vidas. Somos chamados e guiados por Deus. Meus queridos, viva o amor de Cristo. Mostre para a sociedade que mesmo depois de ficar uma noite inteira sem pescar, Jesus irá abençoar as famílias, assim como continua abençoando as nossas vidas. Ele trará certeza diante de dúvidas. Então viva uma fé obediente, mesmo que tudo pareça não dar certo. Tenha certeza que Cristo está no controle de tudo, da sua vida, da minha vida, do mundo. Não tenha medo, pois o Espírito Santo está na sua vida, está com você, está comigo, e nós fomos chamados para viver como discípulos transformados pelo Evangelho e que transformará, através do nome de Cristo, através do Espírito Santo, uma sociedade que precisa ouvir do amor, da esperança. Devemos viver a prática do Evangelho neste momento, porque Jesus nos mostrou que podemos lançar a rede, porque Ele vai nos abençoar e Ele quer que nós sejamos igreja para abençoar outras pessoas, as pessoas dentro da nossa sociedade, levar o Evangelho da graça, do amor, através das nossas vidas, falando, vivendo este amor incondicional mostrado na cruz. Um amor que é mostrado durante anos, em que nós, ano após ano, mês a mês, lembramos da graça do amor. Este é um momento simbólico, porém muito real em nossas vidas. A ceia do Senhor é o momento onde nós lembramos da graça do amor derramado às nossas vidas. O quanto Jesus se coloca para resgatar a humanidade, e neste momento nós participaremos e lembraremos com Cristo da sua morte e com alegria lembraremos da graça que recebemos. Eu convido você a estar orando comigo para que Deus esteja abençoando, esteja conosco neste momento. Vou convidar a minha esposa para que esteja vindo aqui para participar conosco também da ceia do Senhor. E assim eu estarei fazendo uma oração. E logo em seguida estaremos fazendo a oração
do Pai Nosso para darmos continuidade à ceia, Santa Ceia do Senhor. Vamos orar e logo em seguida faremos a oração do Pai Nosso. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por este momento, Senhor. Obrigado porque ouvimos a Tua Palavra e fomos alimentados por ela e desafiados para sermos discípulos. Discípulos em que agora estará ceando, comemorando um momento maravilhoso que o Espírito Santo tem dado aos nossos corações através da fé. Iremos participar da ceia e agradecemos por este momento e pedimos que o Senhor nos use como discípulo para que esta graça que entendemos, reconhecemos através do Espírito Santo alcance outras pessoas para Teu nome e para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por este momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, eu peço que os irmãos estejam já organizados. Acredito que vocês já estão organizados com os elementos aí na casa de vocês. Então, peço que estejam acompanhando comigo este momento. Jesus, na noite que foi traído, ele, após ter dado graça, pegou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, após ter dado graça, ele pegou o cálice e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte e a vinda de Jesus Cristo até que Ele venha. Eu convido os irmãos para que estejam comendo do pão e tomando do cálice. Participaremos todos juntos como igreja. Fazendo a paz, vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação na cruz. Eu te convido para cearmos a mesa esta poça. Oremos, Pai. Obrigado, Jesus, mais uma vez, porque este momento em que lembramos e celebramos a graça, o amor, a sua morte, nós nos rendemos aos teus pés, como os discípulos,
nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores e dependemos deste amor. E aqui nós agradecemos, Pai, dedicando as nossas vidas a Ti por este momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco dia após dia. E neste momento, participando da Tua mesa, nós temos ainda cada vez a certeza de que estamos contigo. E temos a certeza que o Espírito Santo vive em nós. Obrigado, Jesus. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. É muito bom participar da ceia do Senhor, é muito bom e é com muita alegria de estarmos aqui. Indo para o final do nosso culto, eu peço aos irmãos, eu queria lembrar, estarei fazendo a oração final, e nesta oração eu peço que os irmãos estejam lembrando de alguns irmãos da nossa igreja que estão enlutados, alguns irmãos também que estão enfermos, né? Nós temos aí dois irmãos que estão passando pela questão do luto, o Silvio e a dona Aldaísa, né, que teve perdas em suas famílias. Então oremos por essas vidas, oremos pelos enlutados, oremos também pelos médicos que estão trabalhando, aos nossos irmãos que também trabalham no hospital, né, que está diretamente tendo contato, né, com essas pessoas, e está abençoando outras vidas. Sejamos igreja que ora, sejamos igreja em que fala, sejamos igreja que vive o Evangelho como discípulo, porque fomos abençoados. Já somos abençoados por Cristo. Oremos e logo em seguida eu estarei impetrando a bênção. Pai, obrigado, Jesus, por este momento mais uma vez. Pai, obrigado porque este culto, Senhor, é para a Tua honra e para a Tua glória. Nós nos colocamos à Sua disposição, Jesus, como igreja. Obrigado, Jesus, porque tivemos o privilégio de ceiarmos como igreja. Tivemos o privilégio, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. Agora também pedimos pelos irmãos, Senhor, que estão passando por este momento de luto, pela perda. O Senhor esteja abençoando, confortando e consolando estes corações. Assim também pedimos às pessoas enfermas da nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja restaurando a saúde, que o Senhor esteja fortalecendo a fé dessas pessoas e dos seus familiares também, Senhor. Que o Senhor esteja derramando a Tua graça sobre eles, que o Espírito Santo venha consolando, abençoando e fortalecendo estas vidas, Pai. Pedimos também, Senhor, pelos médicos e os profissionais da saúde da nossa igreja também, e todos aqueles desse nosso país que está à frente, trabalhando nesse momento difícil. Que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja abençoando, esteja com todos eles, Pai. Novamente nós agradecemos, porque o Senhor nos deu esse privilégio de cultuarmos, ouvir a Tua palavra, e agora pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa noite de sono, de tranquilidade e de descanso. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Recebem a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma ótima semana, um bom descanso e viva o Evangelho. Viva o Evangelho de Cristo. Uma boa noite. Deus abençoe. Eu te convido para cearmos a mesa esta poça. Escolha o lugar.
Deus Pai irmãos, se fazem a paz, vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação.